E aí, galera de Mecatrônica, tudo bem com vocês? Saudades? Tamo aí de novo, de volta aí, com matéria de sistema de controle robótica, apelidado carinhosamente por vocês de socorro, pelo menos é assim que tem sido chamado pelos grupos dos outros anos. Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês e felizmente ou infelizmente temos que voltar, pessoal. Então, tem alguns que estão animados aí com o retorno às aulas. Eu acredito que a maioria, talvez não muito, mas é necessário a gente prosseguir, ok? Então essa aula de hoje vai ser uma aula de revisão, uma revisão daquilo que a gente já trabalhou até aqui, para que vocês não fiquem perdidos no conteúdo. Eu acredito que muita coisa já foi esquecida. E no final dessa aula eu vou falar sobre as atividades que deverão ser entregues, aquelas que já foram entregues, é, e como que vai funcionar a nossa aula, ok? Então, pessoal, nossa aula vai ser assíncrona. Então, eu vou deixar o conteúdo das aulas gravadas no Moodle e o pessoal lá no IF está fazendo uma separação de semana A, semana B. É, Pelo que eu entendi, eu estou na semana A por enquanto. Então, nas aulas síncronas que vão acontecer terça-feira, por enquanto é terça-feira comigo das 9 às 10, vou estar lá disponível para tirar dúvidas. Não vai ser obrigatória a participação nas aulas. Teve alguma dúvida em relação a alguma atividade ou algum exercício, pode estar entrando lá. Eu vou estar lá disponível esse horário para vocês. Vai ser como se fosse um horário de atendimento ao aluno. Se caso eu mudar, precisar fazer uma aula online com vocês, eu aviso com antecedência através do Moodle, ok? Todo o conteúdo disponível, todo o conteúdo que vocês precisarem vai estar no Moodle para a realização das atividades e fazer as aulas, ok? Então, pessoal, vamos lá, vamos começar a nossa revisão. Simbora, mano. Bom, pessoal, vamos lá então para nossa revisão. Então aqui, ó, dentro do Moodle eu deixei uma área chamada aulas trabalhadas em sala de aula. Contém as 3 aulas que nós já fizemos. Tem uma aula mais que eu comecei com vocês, que foi sobre sistemas de primeira e segunda ordem, mas eu vou trabalhar mais tarde esse conteúdo com vocês, ok? Então vamos começar a nossa revisão, né, começando aqui na introdução ao controle de processo. Bem que poderia tocar uma musiquinha enquanto o negócio não funciona, né, pessoal? Não funcionou. Música de telefone antiga. Botijão de gás, né? Ok, estamos aqui. Então, pessoal, introdução ao controle de processo. A gente viu qual que é a necessidade do controle automático. O controle automático ele é necessário no trabalho junto ao homem, porque ele não consegue mais dar conta de todo o processo sozinho e devido à elevação da produtividade, né? Então a gente viu que empresas como Coca-Cola, Ambev, empresas que produzem em larga escala, não conseguiriam atingir todo o público que consegue atingir sem automação, sem ter o controle automático aplicado. Porque o que acontece? Isso traz qualidade ao produto fabricado. Você tem certeza que o processamento está saindo conforme o adequado. Não é igual fazer um bolo em casa, né? Se você vai fazer um bolo em casa, cada dia pode sair de um jeito. Um dia esquece fermento, o outro dia esquece farinha, outro dia esquece o açúcar. Ou um dia coloca açúcar a mais, outro dia farinha a menos. E dentro de uma indústria esse tipo de situação não pode acontecer. Então, o controle automático vem para auxiliar nesse sentido, para que você tenha um padrão, né? Um padrão de qualidade
independente da Coca-Cola que for comprada, no mercado o sabor tem que ser o mesmo, né? Então implica em todas essas condições aqui, né? O que eu estou falando é só um exemplo, a gente já conversou isso em sala de aula. Então, pessoal, o objetivo do controle, né, é manter uma variável, uma condição num certo valor fixo ou variante, né? Então tem que manter próximo a um valor desejado. Então você pode ter, vamos falar assim, eu quero manter a temperatura da minha estufa em 38 graus, ok? 38 graus. Então, se você precisa que seja rígido, né, o controle automático tem que fazer com que essa temperatura seja constante. Isso também é um objetivo do controle automático aplicado à sua estufa, tá? Ou se não, não precisa ser 38, mas tem que ficar entre 39 e 37 graus. Ok? Tem que ficar dentro desses dois limites aqui. Então, se o controle ele é aplicado para manter dentro dessa faixa, fazer as faixas aqui. Opa. Está variando entre 37 e 39, ele está mantendo isso daqui. Isso daqui também o controle automático está alcançando o seu objetivo, tá? O importante é o seguinte, independente seja uma informação contínua ou seja dentro de limites, né, ela tem que manter dentro do desejado, né? Pode ser constante e pode ser também variante, mas desde que... Então, pessoal, para que o controle consiga medir, manter a variável dentro do objetivo dela, dentro do valor desejado, ela precisa medir essa variável, precisa fazer a comparação, comparou, verificou o desvio, e aí baseado no desvio gera um sinal de correção, né? E aí aplica esse sinal de correção para o sistema a fim de conseguir eliminar esse desvio que surgiu, ok? Então aqui tem alguns exemplos, né? Você tem aqui o controle de temperatura, em que você tem o sensor que faz a medição, você tem aqui a comparação e aqui o elemento de atuação através da resistência, certo? Então, um exemplo de controle automático. Eu não vou bater aqui em cima, que a gente já fez isso em sala de aula, só para dar uma relembrada mesmo. Então, a gente dá uma comentada rápida aqui, mas praticamente está fazendo isso. O sensor está verificando a temperatura, está enviando para a parte de comparação essa informação, e aí depois a resistência atua aquecendo essa água aqui no caso, tá? Então, definições em processo, né? Processo, qualquer operação, sequência de operações que tem o objetivo de mudança de estado, composição, dimensão, entre outras propriedades, né? Então, nesse exemplo aqui em cima, o objetivo era aquecimento da água. Então, está mudando a temperatura, você está tendo um processo. O sistema é a junção de todos os componentes que têm um objetivo comum. Então, aqui a gente tem um sistema controle de temperatura. Temos um processo de aquecimento, né? E temos um sistema de controle de temperatura que é formado por esses vários componentes, ok? Basicamente é isso.
Outra definição, variável de processo. É a variável principal. Então, no exemplo lá em cima, a variável principal era a temperatura, tá? Se você tivesse um tanquinho de nível, a variável principal seria a altura desse líquido, né? Dentro do tanquinho aqui. Então, essa é a variável principal. A variável de processo é aquela uma que nos interessa e nós queremos fazer a medição. Variável manipulada, pessoal. Variável manipulada é a variável que a gente acaba operando para manter a principal dentro do desejado. Então, a variável principal aqui desse processinho que eu estou desenhando aqui de nível vem a ser a altura do líquido, a variável principal. Então, quem que eu vou manipular aqui para manter a altura desse líquido? Eu vou manipular a minha válvulinha aqui, né? Essa válvula linda aqui, maravilhosa. Então, conforme você manipula a posição da válvula, a posição de abertura dela, você permite maior escoamento ou menor escoamento de líquido. Então, a variável manipulada nesse exemplo é a posição da tua válvula. Também pode ser considerado a vazão, certo? A vazão nesse exemplo aqui também é variável manipulada. Conforme você manipula a vazão da água, você aumenta ou diminui a quantidade de líquido que está aqui dentro, né? Vamos considerando que você tem aqui uma entrada constante aqui de líquido. Tudo bem? Vamos lá. Set point é o valor que a gente deseja. Então, aqui no desenho do tanquinho de líquido, eu poderia querer que ficasse sempre em torno de 50%. Então, essa informação de 50%, eu tenho que informar o meu controlador, ok? Controlador que está sem identificação nenhuma. Maravilha, né, pessoal? Mas, olha aí, que lindo. Nosso controlador aqui, controlador de nível. Controlador de nível LC, né? Vocês lembram da desinstrumentação? Então, controlador de nível. Essa informação você seta dentro desse cara. E aí, ele faz a comparação com aquilo que está vindo do sensor aqui, né? O nosso sensorzinho. E aí faz a atuação, ok? E o distúrbio é tudo aquilo que tende a afetar diversamente o valor da variável controlada, ou seja, essa altura aqui. Então, se por acaso aumenta essa vazão de entrada, o aumento dessa vazão de entrada pode ser um distúrbio, tá? Um distúrbio de entrada, né? Começou a encrostar aqui a tubulação na saída, né? Começou a criar algum tipo de ferrugem, acumular sujeira, gerou obstrução para a saída do líquido. Esse também é um distúrbio na saída do sistema, do processo. Se não existisse distúrbios ruídos, o controle seria inútil, não precisava ter controle. Se a gente soubesse que só coloquei 50% aqui na minha válvula, e eu sei que aqui vai manter 50%, todos esses equipamentos aqui é balela, é tudo desnecessário, daqui é perca de tempo. Se o sistema fosse ideal, não ia precisar de nada disso, né? Se a relação fosse simples, assim, eu quero 50% de altura, eu mantenho 50% na minha válvula. Então, o que faz a necessidade da gente realizar o controle é porque existe o distúrbio, pessoal. Se não existisse distúrbio, não ia ter problema nenhum, ok? Vamos lá. O desvio. O desvio é baseado na comparação, né, daquilo que eu desejo e daquilo que está no processo, ok? Então, é o erro, né, erro do processo, né, erro que é o que? A diferença entre o set point, e variável de processo, tá? Tem livros que trazem essa informação em módulo,
tá? Traz em módulo. Mas mas você pode fazer sem módulo também. O que vai mudar? Que você tem que levar em consideração é se vai ser um controle direto ou controle reverso, tá? A gente vai comentar daqui a pouco sobre isso. E o ganho de sistema, tá? É uma relação entre a mudança na saída e a mudança que você vê na entrada, tudo bem? Então, se você faz uma mudança aqui na válvula de 50 para 75, ok? Você verifica qual que vai ser a mudança aqui em cima, né? Se vai ser de 50 para 60, por exemplo. Então, na verdade, é uma equaçãozinha aí que tem a relação entre a entrada e a saída do seu sistema, ok? Beleza. Aqui a gente terminou praticamente a revisão da primeira aula nossa, ok? Sobre introdução ao controle, tá? Vamos fazer revisão das outras duas aulas aí, ok? Que respeite aquilo que você determinou. Então, o objetivo do controle é esse, certo? Vamos lá, então, fazer revisão da segunda aula que está disponível para vocês aí pelo Moodle, ok? Definições em controle. Então, aqui são algumas definições a mais que a gente já viu. Controle manual é o realizado por meio da intervenção humana. Então, é o homem que é o sensor, queimando a mão aqui, ó. Esse cara é corajoso, meu herói. Queima a mão aqui, ó, sensor mede temperatura da água de saída, se está quente ou não. A cabecinha dele faz uma comparação, né? E aí ele determina se vai abrir mais a válvula ou fechar para a entrada de vapor para realizar o aquecimento. Né? Claro que se fosse eu fecharia a válvula para ver se esfria, né? Se minha mão tivesse aqui no caso grudada aqui no caso. Mas é o controle manual, realizado por meio da intervenção humana. Temos também o controle. Outro detalhe, pessoal, em relação ao controle manual, quando você trabalha na indústria, normalmente você tem um controle automático, tá? Você tem um controle automático que é realizado através dos equipamentos, tá? E aí o que acontece? O controlador, ele pode estar no modo automático, tá? Ele pode estar no modo automático em que ele faz a comparação sozinho, ele mede, ele faz a correção sozinho. E ele pode entrar também no modo manual, tá? No modo manual você consegue medir, o controlador até faz a comparação do que é desejado da saída, só que no manual ele não vai atuar na saída, tá? Esse controle manual, ele é um modo de controle que é muito utilizado, principalmente quando o pessoal tem que dar manutenção, tá? Então ativa de forma manual o sistema. Quem vai ficar monitorando as variáveis vai ser o operador, né? O operador normalmente tem um na frente do computadorzinho, né? Todo feliz lá, só maroto, olhando o que está acontecendo, né? Aqui ele já está com cara de sacana, né? Às vezes vai sacanear o cara que está lá no campo fazendo a manutenção. E tem o operador do campo, né? É o cara que se expõe ao sol lá e normalmente acompanha o processo que está levando manutenção de perto, né? Mas o modo de controle manual ele é utilizado, tá? É utilizado na indústria também dentro de casa, quando a gente está tomando banho, né?
também a gente faz um controle manual da água que a gente está recebendo para o banho. Tudo bem? Deixa eu apagar meus homenzinhos aqui. Coisa linda. Picasso. Aí. Maravilha. Vamos lá. Controle automático, pessoal. No controle automático, o processo de medição e comparação é realizado através dos equipamentos. Então, em vez de ser o homem que está lá monitorando tudo, né, você tem um sensor para medir a temperatura, você tem lá um controlador automático que faz a comparação da temperatura aqui com o que você está desejando para o sistema, para o processo, tá? E aí ele faz a operação de atuação sobre a válvula para aquecimento e esfriamento nesse exemplo. Tudo bem? Beleza, vamos lá. Opa. Deixa eu ver aqui. Não. A gente também tem um controle auto-operado, tá? O controle auto-operado é aquele em que você tira a energia do próprio meio controlado, tá? Então tem uma questão de segurança, tudo bem? Então aqui nesse exemplo você tem um queimador, tá? Esse queimador você não pode deixar apagar a chama, tá? Você não pode permitir que você não pode permitir que essa válvula, o que acontece? Se essa válvula aqui ela fechar totalmente, ela vai bloquear o gás que está vindo aqui para o queimador e aí o fogo vai cessar, né? Então isso não pode acontecer. Então para que isso não aconteça, é utilizado um sistema auto-operado, um controle auto-operado. Essa válvula aqui ela é auto-operada pelo próprio sistema. Então, esse sistema de selagem, ele percebe qual que é a pressão do gás que existe na linha principal. Se a vazão de gás, se a pressão é muito baixa, então essa válvula ela começa a abrir, tudo bem? Para que mantenha uma mínima vazão de gás e a chama não se apague, tudo bem? E conforme vai aumentando a vazão de gás, a válvula vai permitindo aqui passar o gás aqui no sistema. Aí aqui vai abrindo, conforme vai aumentando a pressão, aqui vai fechando, né? Essa válvula. Então, ela tira, é um controle auto-operado porque ela tira energia do próprio sistema. Não é uma válvula, não é um controlador, não é um ser humano que está atuando sobre ela. É o próprio sistema que está aqui interagindo. Tudo bem? Vamos lá. A gente também já viu definição de malha aberta. Malha aberta é quando você não compara o que está saindo do seu sistema com aquilo que está entrando, tá? Então, se você não faz essa comparação, né, que eu estou fazendo aqui uma realimentação negativa, em que eu comparo a saída com a entrada, se você não tem essa comparação, o sistema está atuando em malha aberta. Então, você colocou a roupa para lavar aqui dentro da máquina de lavar roupas. A máquina não vai controlar qual que é o grau de limpeza dessa roupa. Então, uma malha aberta. Não tem como saber se a roupa vai sair muito limpa ou não. A torradeira é outro exemplo, tá? A torradeira é malha aberta. Tudo que for temporizado, pessoal, tudo que trabalha com temporização e é capaz de muitos trabalhos de TCC aí, trabalhar com questão de temporizações, tá? Tudo que tem temporizador, que precisa do tempo para fazer a atuação de um elemento, alguma coisa, são sistemas em malha aberta, tá?
a torradeira, ela não controla, apesar de você ter lá, você tem lá o botão, só controla a temporização. A torradeira, ela é malha aberta. Você colocou o tempo lá, ela começa a aquecer, torra seu pão, mas você não consegue controlar a tostação do seu pão. Cada pão vai reagir de forma diferente para o que você regulou aqui, o tempo que você regulou aqui na torradeira. Então, se o pão for mais fino, ele vai torrar mais, se ele for mais grosso, vai torrar menos. Então, ela não acaba verificando o grau de tostação e aumentando, diminuindo o tempo de tostação. E a gente tem aqui, opa, calma aí, temos o controle em malha fechada. O controle em malha fechada normalmente é aquele que a gente compara, nós comparamos a saída com a entrada. Então aqui no caso no exemplo aqui do ar-condicionado, você regula aqui no sensorzinho aqui qual que é a temperatura desejada. E aí ele vai comparar a temperatura que está no quarto com a temperatura desejada. Ah, você entrou aqui, eu quero 20 graus no quarto, certo? E aí ele vai verificar, se ele tiver em 25 graus, né, você vai perceber que ele vai estar ligado e vai tentar gelar a sala. Então você tem uma comparação, você tem uma realimentação de sinal. Essa realimentação, que a gente chama de realimentação negativa, por comparar a saída com a entrada, tá? É uma característica da malha fechada. Toda malha fechada faz essa abordagem, tá? De realimentação. Vamos lá. Então, pessoal, quando você pega um livro de controle, normalmente não vai ter um desenho do ar-condicionado lá, tá? Ou da máquina de lavar. Normalmente todos os componentes vão estar representados por blocos, tá? Então vai ter uma direção, vai ter umas flechinhas que vão indicar qual que é a direção do fluxo de sinais, quem está recebendo informação, de onde que está saindo e quem está fazendo parte daquela malha, tá? Então um exemplo aqui, ó, vamos ver se eu consigo um exemplo que dá para pegar todo esse monte de equipamento. Processo, tá? O meu processo vai ser um processo de controle da altura do líquido. O meu sensor, vou colocar um sensor aqui para medir, tá? Eu tenho um sensor da altura do líquido. Esse sensor vai estar ligado a um transmissor que vai fazer a transmissão de forma eletrônica do sinal, normalmente para um controlador, né? Nosso controlador aqui. Dentro do controlador, tá? Dentro do controlador vai haver essa comparação, tudo bem? Em que ele vai comparar qual que é o valor da altura que você deseja para o seu tanque, qual que é o set point, ele vai fazer isso. Você programa dentro dele qual que é o set point que você quer para a altura do líquido, aqui dentro desse cara, tá? E aí, ele, pela informação que ele receber aqui do líquido, ele vai fazer a comparação. E aí, a parte do controlador tem uma continha matemática que vai calcular qual que vai ser o sinal enviado para o elemento final de controle, tá? Então aqui, ó, o controlador ele vai mandar um sinal, né? Vai mandar um sinal aqui para a sua válvula aqui, quantos por cento que ela tem que abrir, se ela vai ter que abrir totalmente, se ela vai abrir metade, para manter a altura do líquido aí conforme você deseja, tudo bem? Então, pessoal, nesse exemplo aqui eu tenho todos os blocos, tá? O elemento final de controle é esse cara, tudo bem? O controlador e a comparação está dentro do controlador daqui, tá? O processo
está aqui dentro do tanque, que é o processo de controle da altura do líquido. Okay? O sensor é esse rabiscadinho aqui, né? Coloquei como sensor. E o transmissor é esse cara aqui que parece um pão, né? Desenhos lindos do papai. Esse cara aqui. Então, todos os elementos dessa malha de controle, normalmente quem vê esse tipo de desenho é o pessoal que trabalha na frente do computadorzinho. É o carinha feliz lá, que está sempre sorrindo, só mandando na galera do campo, né? E está lá na frente do PC. Ele vê essa imagem, tá? De todos os equipamentos que estão interligados. Mas para a finalidade de entender o que está acontecendo no controle de processo, o fluxo de sinais, a representação. Tipo de processo, temos processo contínuo. Processo contínuo é aquele que a matéria-prima entra e sai o produto acabado de forma constante, tá? Então aqui a gente tem um exemplo do tubulão da caldeira. O tubulão da caldeira, que acontece? Você tem entrada constante de água, que é a matéria-prima, ok? Então você tem entrada de água aqui, ela entra dentro desse tubulão aqui, tudo bem? E esse tubulão ele é aquecido. E aí você tem a saída de vapor. Então esse é um processo constante. Você não para, você não bloqueia a entrada de água para começar um novo ciclo de produção de vapor. Então você manda água constantemente e sai vapor constantemente. É um processo chamado contínuo. A gente também tem um processo em batelada, né? Processo batelada é aquele que você coloca a matéria-prima dentro. Então aqui, esse daqui é um cozedor, tá? É um cozedor em batelada. Você despeja o açúcar aqui dentro. O tubo deve estar escondido aqui atrás, então lá atrás tem um tubo, você coloca a massa aqui dentro desse cara, tá? A massa vai entrar aqui dentro. Essa massa é a matéria-prima. E aí você vai começar a aquecer aqui dentro, né? Começou a aquecer, vai aquecer, vai aquecer. Conforme vai aumentando a concentração de açúcar, chegou uma hora que você vai e despeja essa matéria para baixo. Aqui embaixo tem um cano, uma válvula. Terminou de aquecer esse produto, ele ficou mais grosso, você vai e despeja. Tudo bem? Despejou o produto foi embora. Então você começa um novo ciclo. Então o processo embatelado, ele tem etapas. Tem a etapa de entrada do produto, a etapa do aquecimento para concentrar, nesse exemplo aqui, concentrar a quantidade de açúcar e tirar a água fora, diminuir a quantidade de água. E depois é mandado embora esse produto, tá? Então ele tem etapas, o processo embatelado. Tudo bem? Beleza, pessoal. Então, terminamos a nossa revisão da segunda aula aí, definições em controle. Vamos partir para a próxima, ok? Então, vamos lá, galera. Vamos começar a nossa última parte da revisão, atrasos no processo, ok? Então, a gente já comentou sobre as definições em controle, os principais motivos de utilizar o controle. E aqui a gente vai ver os principais problemas para o controle. Nem tudo é festa e maravilhas. Na verdade, o controle vem por causa que existe esses problemas aí, né? Então, pessoal, o que acontece? Aqui tem um exemplo de um tanquinho, ok? Esse tanquinho você tem uma vazão de entrada e você tem aqui a saída. Só que acontece, se você aumenta, se você tinha se no início a sua vazão de entrada, se no início, colocar aqui, ó, melhor, vou colocar a letra Q aqui. Se você tinha vazão de entrada, tudo bem?
Vazão de entrada igual a saída. A sua variável, ela estava, a sua altura do líquido estava aqui em H1, tudo bem? Então, enquanto a vazão de entrada era igual à vazão de saída, beleza, né? A sua altura do líquido estava nesse patamar durante todo esse tempo, tudo bem? Mas no momento que você teve um distúrbio na entrada, aumentou a vazão da entrada, aumenta a vazão de entrada, o que vai acontecer aqui embaixo, pessoal? Vai aumentar a vazão de saída, só que não vai aumentar de uma vez, né? Não vai sair instantâneo da altura 1 e vai direto para a altura 2. Isso não acontece por quê? Porque a gente tem algumas coisas que impedem esse processo, né? Então, aquilo que impede com que essa vazão de saída, que a altura do líquido vá diretamente para a altura 2, está relacionado com as características que são comuns a qualquer processo, tá? E são elas quem? Capacitância, resistência, tá? E tempo morto, tá? Então, aumentou a vazão de entrada, beleza, está fluindo mais líquido aqui na entrada. Só que você tem uma restrição no tamanho da tubulação de saída. Se a tua tubulação não deixa com que essa variação aconteça de forma instantânea. Essa tubulação, o diâmetro da tubulação aqui na saída, ela tem uma resistência ao fluxo do líquido, tá? Então o que acontece? Quando a vazão na saída igualar a entrada novamente, você vai ter um novo equilíbrio e aí ela vai permanecer constante na nova altura, né? Vai chegar na altura 2 aqui e não vai sair mais disso, tudo bem? Vamos lá, deixa eu apagar meus desenhos top. Beleza. Ok, vamos lá. Então o que é capacitância, pessoal? São as partes do processo que conseguem armazenar energia, tudo bem? Em relação a uma segunda variável, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho os dois tanques com a mesma capacidade, os dois são 100 metros cúbicos de capacidade. Um é mais largo e o outro é mais fino. Mas a capacitância é diferente. Esse tanque tem uma capacitância maior por metro, né? Por metro na altura, como ele reserva mais volume em cada metro, demora mais tempo para a altura variar aqui, né? Enquanto aqui a altura varia de forma mais rápida, porque a quantidade de líquido armazenado por metro é menor, apesar deles terem a mesma capacidade, tudo bem? Então esse tanque, em relação à altura, tem uma capacitância maior, tá? E a resistência, né? Resistências são as partes do processo que impedem a transferência de energia. Então você quer transferir a água desse tanque para outro tanque, por exemplo, o que vai estar no meio do caminho entre esses dois tanques é a resistência que existe aqui em cima dessa válvula. Então essa resistência ela acaba causando um atraso na transferência, tá? Da energia, né, no caso do que está acumulado aqui dentro, para o tanque de baixo. E a combinação da capacitância, né, que aqui no caso seria a área do tanque, tá? Com a resistência, que nesse caso seria a abertura da válvula, é chamado de atraso de transferência, tudo bem? Atraso de transferência do processo. O efeito combinado dessas duas. É claro que no dia a dia não é fácil de determinar qual que é a resistência e qual que é a capacitância.
a gente tem Porque o que acontece? Por exemplo, aqui ó, um exemplo aqui do termopar. Termopar, pessoal, é um sensor, tá bom? É um sensor que mede temperatura, tá? Se esse sensor estiver dentro de uma bainha, que é um tipo de uma proteção, e você for medir a temperatura de água, por exemplo, essa água vai tocar na bainha e aí por condução vai chegar até o seu sensor, tá? Sensor feio pra caramba, né? Deixa eu apagar esse sensor aqui. Tá muito feio. Então o que acontece? A bainha ela causa uma resistência, tá? Para que o sensor consiga perceber essa alteração de temperatura, tá? Se você tiver com o mesmo sensor e ele exposto de forma direta, sem a bainha, a resistência vai ser menor, tá? E a capacitância também. Então, quando aqui fala termopar nu, significa ele nessa situação, colocado direto com a água. Essa curva, ela indica que existe uma capacitância e uma resistência, né? A resistência está relacionada com a subida, né? E a capacitância com a curva. Então você percebe que aqui é uma menor resistência e menor capacitância, porque não precisa armazenar tanta energia para ele perceber a temperatura. Aqui, devido à bainha, primeiro gela a bainha, depois gela o sensor. Então a capacitância aqui é maior. E nesse ponto aqui, quando ele está exposto direto, é menor. Então a curva revela para a gente a capacitância e a subida revela para a gente como que está essa resistência do processo, tá? Isso na prática. Deixa eu apagar meus desenhos lindos, maravilhosos aqui. E o tempo morto, pessoal? Tempo morto se refere a um instante de tempo em que você atua sobre o processo, tá? Então, por exemplo, você fechou essa chave, ligou essa resistência, começou a aquecer o líquido. Mas até que o sensor que está instalado bem aqui na frente, até que ele consiga perceber que houve uma mudança na temperatura, vai levar um tempo, tá? Não vai ser no mesmo instante que você atuou sobre o processo que você vai perceber a mudança de temperatura. Então esse atraso na percepção é o que a gente chama de tempo morto, tá? O tempo que leva entre o sensor perceber que houve uma alteração no processo e o momento em que você fez a modificação, tá? Aqui é em relação ao exemplo de cima, né? Você atuou, ligou lá a resistência, mas devido à distância que o sensor estava do ponto da resistência, ele demora para perceber que houve aquela alteração. Ok? E aqui é um exemplo de todos eles atuando junto, né? Você tem um sistema de trocador de calor. Esse trocador de calor, você quer aquecer esse fluido, né? Você quer realizar um aquecimento sobre ele, mas o que acontece? Aqui você tem resistência, capacitância e tempo morto. Você tem tempo morto em relação à distância do sensor. Olha aqui onde que o sensor está instalado em relação à saída do fluxo. O aquecedor está aqui, ó. O trocador de calor está aqui. Mas você tem um tempo morto pelo local que está instalado o seu sensor, tá? Você tem resistência por causa das placas, porque aqui internamente a água não toca no líquido. Existem umas placas que separam, tá? Então há uma resistência à transferência de energia da água, da temperatura da água para o líquido, tá? E também a capacitância, porque como é o contato com as placas aqui internas no trocador, as placas têm que gelar primeiro para depois passar a informação para o fluido que você está querendo gelar ou aquecer. Então há uma capacitância devido
a condução aqui de calor, tudo bem? Além desses atrasos, além da capacitância, tempo morto e resistência, você tem atraso na transmissão da informação. Então aqui essa linha aqui revela que existe uma comunicação entre o transmissor e o controlador, só que até essa comunicação tem um atraso na comunicação. Tá? Então tudo isso influencia no desempenho do seu controle. Ok? Bom, pessoal, a nossa revisão de hoje é isso, ok? Eram as 3 aulas aí que a gente já trabalhou em sala de aula. E agora eu vou passar para a parte em que eu vou explicar para vocês em relação às atividades avaliativas e os trabalhos que tem que ser entregue, tudo bem? Ok, a hora que todo mundo queria saber, como vai ser a questão da avaliação esse bimestre. Então, quando a gente estava na escola, a ideia era o quê? Era 40%, em torno de 40% atividades, certo? Ia ter 30% da nota ia ser avaliação e 30% ia ser o trabalho, o seminário, né? Seminário sobre processos industriais. Então, pessoal, o que acontece agora? Então, agora é o seguinte: vão ser 50% atividades, tá? 50% atividades e 50% vai ser um trabalho escrito sobre os processos industriais, tá? Então, em relação às atividades, vamos lá. Vamos lá, só um momentinho. Em relação às atividades, eu percebi que tinha lá gravado comigo, só que entregou do introdução ao controle de processo. Tá faltando a lista da aula sobre controle e sobre atraso no processo, tudo bem? Então aqui em avisos, tem aqui, ó, trabalhos entregues. Se você clicar aqui em trabalhos entregues, vai ter um anexo, tá? E nesse anexo contém o nome do pessoal que já me entregou a primeira lista, tudo bem? Esperar abrir aqui. Então, onde está o número 1, a pessoa já me entregou. Onde está vazio, está zerado aqui, é a pessoa que não me entregou, ok? Então, o que vocês... Então, aqui ó, eu só tenho a lista da primeira atividade. A segunda e a terceira eu não tenho registrado. Caso você já tenha feito, como que vai ser a entrega desse trabalho, tá? Deixa eu pegar aqui. Word. Abre o Word. Bam, bam, bam. Vocês estão vendo que meu computador é top das galáxias, né? Tem comunicação com a NASA, então a informação tem que passar pelo satélite, então não é algo simples, tá? É um pouco demorado aqui as coisas, mas a gente chega lá, vamos lá.
Então, o que vai ter? Vocês vão colocar o nome de vocês. Isso. Não tem a chave não, eu não vou comprar também. Vocês vão colocar o nome de vocês, tá? E vão colocar se a lista 1, se a lista 1, se a lista 2 ou a lista 3. Que eu já sei que é referente àquilo que a gente já trabalhou em sala. Só tem essas 3 listas para fazerem. A primeira, a maioria já fez. Quem não fez, dá uma olhada depois no material que eu deixei no Moodle, tá? Vocês vão colocar isso. Precisa copiar enunciado? Não precisa copiar o enunciado. Você vai só colocar aqui número 1, tá? Aí você coloca letra A, se tiver letra A, daí você responde, tá? Letra B e assim por diante, tá? Pessoal, faça para mim preferencialmente no caderno, tá? Pega, tira uma foto do caderno, da atividade com o nome de vocês, o nome da lista e aí a numeração e aí vocês escrevem à mão a atividade mesmo, tá? Não precisa copiar enunciado, somente a resposta, tudo bem? Então, somando todas as atividades que eu passar, os exercícios de casa, vai ter o peso de 50% da nota, tá? Até quando tem que ser entregue? Essas atividades eu peço que vocês entreguem até 25 de agosto, tá? É a data que eu coloquei lá no meu plano. E na verdade nem sei se isso daqui vai ser válido, porque tem que estar 30 dias para vocês. 30 dias, durante 30 dias vocês não são obrigados a entregar a atividade para a gente. Então essas atividades que tem para fazer e o que eu vou passar na próxima aula, não precisa ser entregue de imediato, porque vocês estão se adaptando a esse sistema novo, tá? Mas se eu não colocar dia 25, eu vou colocar no sábado. Deixa eu ver aqui, ó. Colocar dia 25 de agosto, eu coloco entrega no sábado, dia 29 de agosto, tudo bem? Mas vocês façam a entrega dessas atividades avaliativas nessa semana de agosto, tá? Até dia 29, caso dê algum problema por faltar aqui uns 2 dias aqui para completar os 30 que são exigidos, tá? Em relação ao seminário, a gente não vai fazer mais seminário, tudo bem? O que a gente vai fazer? Vocês já tem a equipe formada, tá? Aqui em avisos ainda, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Vamos lá. Trabalho escrito sobre processos industriais. Tem um tópico em avisos, tá? Trabalho escrito sobre processos industriais. E aqui, ó, tem um PDF que tem... Vamos lá. Vamos esperar ele se comunicar com a NASA e voltar aqui para o Brasil Avaré, tá? Só um momentinho. Tá chegando. Chegou. Aí. Então aqui, ó, já tem o nome do pessoal e o tema, tá? Nome das equipes e o tema. Então, em vez de fazer um seminário sobre o funcionamento do processo industrial, vocês vão fazer um trabalho escrito sobre o processo industrial, pode ser no Word, tá? Contando quais são as etapas necessárias, por exemplo, para a fabricação de açúcar. Né? Quais são as etapas necessárias para a cervejaria, né? Para a produção de cerveja? Quais são as etapas necessárias para a produção de chocolate? Tá? Então vai ser um trabalho escrito da equipe. Vocês podem também colocar no final do trabalho, se encontrarem, anexo vídeos, link para vídeos que mostram esses processos funcionando. É algo interessante, tá?
Então não vai ser mais apresentação de seminário. Lá em avisos, eu tenho esse PDF para vocês saberem quais são o grupo de vocês. Prazo para entrega, pessoal. Tá? 1 de setembro. Ok? 1 de setembro vai ser a entrega desses trabalhos. Então, na semana do dia 25 e na semana do dia 1, não vou postar atividades novas que vocês precisem fazer, tudo bem? Somente terminar realmente fazer a entrega dessas atividades para mim e terminar esse trabalho sobre processos industriais e realizar a entrega, ok? Pessoal, qualquer dúvida, como eu expliquei no início, nossas aulas vão ser assíncronas, tá? Eu vou deixar tudo postado pelo Moodle. E aí, aquilo que vocês precisarem, vocês podem... teve dúvida em alguma matéria, em alguma parte, vai ter toda terça, não é toda terça-feira, né? Vai ser uma semana sim, semana não, a gente vai ter um encontro assíncrono. Um encontro síncrono, né? Um encontro em que eu vou estar presente para vocês. Não vai ser obrigatória a participação nessas aulas síncronas. Essas aulas são destinadas para vocês quando vocês tiverem dúvida, quiserem tirar alguma dúvida em relação à disciplina, algum exercício, alguma atividade, ou bater papo mesmo em relação a alguma dificuldade, tá? O pessoal que é meus orientados TCC pode utilizar esse horário também para conversar comigo. Em relação à disciplina, tá? Aqui em avisos também tem aqui, ó, endereço para as aulas síncronas. Se você clicar aqui, eu deixei o link, tá? Eu deixei o link para vocês poderem acessar a sala em que eu vou estar presente no dia das aulas síncronas. Ok, pessoal? Então foi isso aí, pessoal. Essa foi a nossa revisão, uma revisão meio punk, porque pegou a maior parte do conteúdo que a gente já trabalhou na sala de aula. E essa semana não vou pedir nenhuma atividade, porque a gente está se adaptando aí, foi mais para recapitular aquilo que a gente já viu. E a semana que vem estamos de volta, tá? Qualquer dúvida, estou lá na sala de aula que vai acontecer pela RNP. Qualquer dúvida pode entrar na sala e tirar dúvida comigo, ok? Um abraço, até mais.